Dando continuidade, ainda falando sobre a voz passiva. Para descrever uma situação passiva, a língua portuguesa usa um verbo auxiliar com particípios, mas o Koiné geralmente usa uma única forma verbal da voz passiva. Eles têm uma forma única para descrever a voz passiva. Nós usamos aqui verbo auxiliar mais particípio. Então, quando a gente traduzir essa forma única do grego, nós vamos passar para o português do jeito que a gramática do português pede, ok? Então, nós temos aí um exemplo. Liomai rupó tu teu. Liomai rupó tu teu. Tradução: estou sendo desatado por Deus. Estou sendo livrado por Deus. No grego, você observa que apenas o liomai faz a voz passiva. Já no português, toda a expressão estou sendo desatado, no caso, essa construção, verbo auxiliar, mais o particípio, é que dá a voz passiva. Então, no português, a sentença fica maior, né? A descrição da sentença fica maior. Até destaquei para vocês aí em vermelho, para que vocês possam observar como a sentença fica maior. Sempre quando a gente faz a tradução de uma língua, a gente tem que adequar para a língua da qual a gente está trazendo a tradução, né? Não pode simplesmente usar a gramática da língua passada, porque cada língua tem a sua própria gramática, né? Dando continuidade, sem dúvida a tradução não é das mais elegantes, mas para entender o significado destas formas é indispensável conhecer a tradução literal. Então você vai ver a tradução literal e depois você adequa na língua que você está trazendo, né? Faz uma adaptação. Muitas vezes, porém, a tradução estou sendo solto é suficiente, mas dizendo estou solto, você se refere mais ao resultado da ação do que a ação em si, né? A ação mesma. Neste caso, o grego geralmente prefere o perfeito. Então, assim, se você usa simplesmente, pura e simplesmente, o verbo desta forma, estou solto, parece muito mais ao resultado já da ação do que a ação ainda sendo praticada, né? Por isso que o grego prefere que a adaptação seja como acontece no português, para que fique mais claro que trata-se de uma ação na voz passiva, né? E não de uma ação já no fim dela, já resoluta, digamos assim, né? Enfim, na prática a gente vai vendo isso. As terminações. As terminações pessoais nós já vimos lá no verbo, né? Agora vamos ver aqui novamente. As terminações pessoais na voz passiva são o mai, né? A primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, metá, a segunda pessoa do singular, a terminação, eu destaquei para vocês, ela está em vermelho. A terminação é o sai, sigma alfa mais o iota, o sai. O que acontece com o sai? Vou explicar para vocês o que acontece. Lá em cima, quando nós vimos os verbos, o verbo lio, conjugado, a segunda pessoa do singular era lie, eta com iota subscrito. E aqui eu estou dizendo que a terminação é sai, né? Então, como é que funciona isso? É sai ou é eta com iota subscrito? Vou explicar para vocês. No original, assim, na essência, a terminação é o sai. E antes do sai, nós temos a vogal temática, que é o eta. Eta mais sigma, eta mais o sai, né? Daria esai. Só que no grego antigo existia uma regra que o sigma intervocálico, o sigma entre vogais, ele é suprimido, ele cai. Então, todo sigma intervocálico cai. A construção esai perde o sigma e ficaria eai. O eta mais o alfa dá um eta longo, o epsilon mais o alfa dá um eta, porque seria o E longo. Então, o epsilon é o E breve e o eta é o E longo. Então, o eta mais o alfa dá um E longo, que é o EI. Então, ficou eta
mais iota. Eu sei que isso é uma confusãozinha, é uma coisa chata, mas é uma peculiaridade da língua e a gente tem que ver, né? Então, vamos voltar. A terminação é sai e a vogal temática é o e. Então, ficaria e sai. Esse sigma intervocálico, esse sigma entre o e, épsilon e o alfa, ele cai. Então, fica e, ai. A junção do EA e esse hiato, ele não acontece em grego. Ele não acontece em grego. Nós somamos as vogais. Então, nós somamos o épsilon mais o alfa, que dá eta, o E longo. Então, no fim das contas, ficaria EI, né? Eta mais o iota. Porém, esse iota, ele se torna subscrito, porque o eta é uma vogal longa. Eu sei que é uma história imensa, né? E aí, por isso, no fim das contas, a terminação mesmo é o eta com iota subscrito. Mas o grego dá toda essa viagem aí para que você saiba como que se chegou a essa conclusão, tá certo? Então, na verdade, a terminação é o sai, mas a gente sempre vai usar o eta com iota subscrito. Na segunda pessoa do plural é este, sigma, teta, eta, este. A primeira do plural é o tai. Por último, a terceira do plural, que é o tai, no singular, e ontai, no plural, tá certo? A terceira terminação. Entre a raiz e a terminação pessoal se encontra uma vogal temática ou a vogal auxiliar. Nós vimos lá em cima como funciona. Na seguinte distribuição. Ômicron antes de mi e ni e épsilon nos outros casos. Então, você acaba vendo ali as terminações pessoais com a vogal, né? E aí eu coloquei aqui tudo separadinho para vocês terem uma ideia, mas no próximo slide já vai aparecer tudo junto, tá? Tudo como uma coisa só. O resumo, isso aqui é só para a gente entender, né, a explicação, mas logo em seguida eu já boto para vocês aí, ó, como vocês podem ver, as terminações completas, já com as suas respectivas vogais temáticas. Então, nós temos aí, da voz passiva fica omai, e, com iota subscrito, etai, ometa, este, ontai. E aí eu coloquei da voz ativa aí do lado também para vocês relembrarem, né? Só para vocês relembrarem mesmo. Da voz ativa, o, eis, ei, homem, et, ouce. Nós já conhecemos. Fica aí até mais fácil, né? De lembrar. Então, nós temos então agora as duas vozes, a passiva e a ativa. Tá certo? Ok? Muito bom para a gente já conhecer outras construções frasais do grego, né? Outras frases. Agente da passiva, né? Como se indica o agente da passiva? Ou seja, aquele que pratica a ação na frase construída na voz passiva. Por rupó, pela preposição rupó, com genitivo. Rupó pede genitivo. Sempre quando aparece o rupó aí, você já procura o genitivo da frase que eles estão andando junto, né? Ou com o dativo instrumental. Então, na maioria das vezes vai ser com genitivo, mas também pode acontecer com dativo instrumental. Vamos ver o rupó com genitivo, né? O rupó com genitivo indica o agente da passiva por. Então, nós sempre quando tiver o rupó mais o genitivo, a gente traduz por. Exemplo, rupó ao tu, por ele, né? Lembra que ao tu é ele, o pronome, na terceira pessoa. Então, a tradução fica por ele. Rupó tu apóstolo, pelo apóstolo, ou por o apóstolo. Isso não existe, né? Então, fica pelo apóstolo. Então, sempre quando tiver esse rupó com genitivo, nós vamos usar o por. Então, nós temos aí, né? Baptizontai rupó ioanon. Ioano. Ioano é difícil, né, João? Eles estão sendo batizados por João. Então, nós temos a construção do verbo na voz passiva, mais o rupó, com João no genitivo. Então, usamos o por, tá certo? Essa vai ser a forma de tradução. Já com o dativo instrumental. O dativo instrumental, ele responde a pergunta com o quê?
Ele responde essa pergunta. Se o agente da frase passiva for uma pessoa, usa-se o rupó. Exemplo: solto por um anjo. Então, como é uma pessoa, né, digamos assim, nós usamos o rupó. Mas se o agente da passiva, né, se for um agente impessoal, aí usa-se o dativo, solto por uma palavra. Entende? Percebe que no primeiro exemplo nós usamos anjo, no segundo uma palavra. Nesse caso, o simples dativo expressa a instrumentalidade, se designa como dativo instrumental ou simplesmente como instrumental, tá certo? Nós temos aí o exemplo: Rho apóstolos lia tai rupó angelo logo. O apóstolo está sendo solto pelo anjo e por uma palavra. Nós temos aí ângelo no genitivo, rupó mais ângelo no genitivo e rupó mais logo no dativo, né? Ângelo no genitivo, logo no dativo. Então, nós temos as duas formas. Está sendo solto ao mesmo tempo pelo anjo e pela palavra, por uma palavra, tá certo? Então, logo pode ser um dativo simples, a palavra, ou um dativo instrumental, pela palavra. Então, vai se caracterizar como um dativo instrumental quando a gente traduzir junto com o rupó, tá certo? Sem o rupó é apenas um dativo simples. Só para vocês entenderem os usos, né? E aí, por último, nós temos um vocabulário. Hoje eu não vou passar exercício, mas vou passar na semana que vem, que é a nossa última aula, né? Na nossa última aula eu passarei, tá bom? E quem ainda não me entregou os demais exercícios, por favor, se atualizem, entreguem tudo, tá certo? Eu acho assim mais fácil do que fazer uma prova. A prova seria muito exaustiva, então a gente vai fazendo exercício, vai acumulando conhecimento, acumulando sabedoria e eu atribuo um valor, né, de nota a vocês, tá certo? Então, o vocabulário. Geralmente a tradução da voz passiva é muito clara. Aí nós temos aí egeiro, levanto, ergo. E aí nós temos egeiromai, estou sendo levantado. Nós temos eu evangelizo, e nós temos eu evangelizomai, estou sendo evangelizado. Nós temos o lua, lavo, e nós temos o louomai, estou sendo lavado. Pempo, envio, pempomai, estou sendo enviado. Soso, salvo, sosomai, estou sendo salvo, sou salvo. Mas às vezes, letra B, a voz passiva requer uma outra palavra na tradução. Então nós temos aqui aí o crino, julgo, e o criomai, estou sendo julgado. E o apocriomai é eu respondo, tá certo? Já é uma outra coisa. Então, sempre quando for ver o verbo, dá uma olhadinha no vocabulário, que ele vai dizer melhor qual é a melhor tradução, qual é a melhor forma para aquele verbo, ok? Então, essa foi a nossa aula de voz passiva. Assistam mais uma vez, vão lendo, anotando, que é mais fácil de gravar. E semana que vem a gente exercita um pouco desse conteúdo que a gente aprendeu hoje, tá certo? Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Paz, tchau, tchau.